o futuro dos treinamentos corporativos, do esgotamento à alta performance mental. Convido ao palco Fabiana Cor, fundadora da Fique Bem Mentoria para a Vida e Liderança. Seja muito bem-vinda ao palco do Congresso Maesi. Pessoal, boa tarde. Eu quero não me apresentar, porque não é momento para eu ficar contando a minha história ou ficar dizendo quais são as minhas experiências profissionais, tá? Mas eu quero trazer uma informação para vocês, que eu venho lá de Santa Catarina, né? De uma cidadezinha que talvez alguns já tenham ouvido falar. Eu sou natural de Pomerode. Alguém já ouviu falar de Pomerode? A cidade mais alemã do Brasil, né? E sabe que hoje, quando a gente chegou aqui no evento e fomos dar uma olhada nos estandes, eu pensei assim, nossa, bem que Pomerode poderia estar aqui. Vocês não concordam comigo? Porque tem muita coisa que Pomerode pode oferecer para essa área de eventos, degustação, gastronomia, enfim, um monte, eventos, um monte de coisas que podem ser exploradas, quem sabe no futuro, tá? E eu quero muito agradecer a essa oportunidade. A Daiana está aí? Porque foi com ela que eu comecei a conversa inicial e eu sei que existe um time gigante que está por detrás para fazer esse evento acontecer. Falei com várias outras pessoas também, mas muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu quero dizer que a minha fala hoje, eu não sei o quanto que vocês vão entender o porquê eu estou aqui, mas eu tenho certeza que Deus preparou alguma mensagem para tocar a cabeça de vocês e também o coração, tá? Porque a minha fala, ela tem a ver com oportunidade. Vocês gostam de oportunidade? É bom a gente receber uma oportunidade na vida? Então, essa é a minha missão, trazer uma oportunidade aqui para vocês, tá? O passador... tá aqui. Junto com o Mauro, que é meu sócio, nós temos a Fique Bem, uma empresa lá em Santa Catarina, que já desenvolve pessoas há mais de 17 anos. E eu tenho uma crença, gente. Vou compartilhar com vocês. Eu tenho uma crença de que se nós tivermos líderes melhores no mundo, começando aqui pelo Brasil, nós teremos um mundo melhor. Vocês concordam comigo? Está precisando da gente olhar para as lideranças? Que bom. E é por isso que na Fique Bem, o nosso foco principal é desenvolver, apoiar líderes, independente se eles estão começando a sua jornada, ou se eles já são mais experientes, ou por algum motivo eles estão descarrilando nas suas carreiras. Então, vocês vão entender que a minha fala hoje tem um pouco a ver com isso, mas vai fazer sentido para o coração de vocês. Tá? Então, o meu tema é esse. O futuro dos treinamentos corporativos, do esgotamento à alta performance. Só que para a gente falar de futuro, a gente vai precisar olhar um pouco para o presente. Entender como é que estamos. Quando a gente fala em treinamento, a gente precisa olhar para as pessoas que treinam e para as pessoas que são treinadas. Então, eu não sei se essas manchetes aí, se vocês chegaram a vê-las, mas elas meio que nos assustam, né? Porque o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Os gastos com saúde mental, eles só vêm aumentando. Os afastamentos no trabalho vêm se tornando cada vez maiores. No nosso país, em 2 anos, aumentou em 80% os gastos com relação a isso. Os afastamentos por questões relacionadas ao quê? A depressão, a ansiedade, a burnout. Faz sentido? Vocês ouviram falar alguma coisa? Tem alguém de RH aqui? Ah, que legal! Muito bom. Então, vocês vão entender. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? E, além disso, tem mais uma informação para complicar ainda mais essa nossa realidade. A questão do endividamento no nosso país. E aí a gente ouve falar de tigrinho, de Beth, de todas essas histórias, e a gente acha que isso acontece só na casa ao lado, só na empresa ao lado, mas não. 2, de cada 3 brasileiros estão endividados. E aí, por que esse fato é tão importante? Porque colaborador
endividado, ele é tão improdutivo quanto aquele colaborador doente, que está de atestado. Porque esse cara, ele vive o presenteísmo. Vocês sabem o que é presenteísmo? É quando a pessoa está lá de corpo, mas a alma dele está em qualquer outro lugar. A cabeça dele, a mente dele não está ali no trabalho. E quando a gente não consegue estar de corpo e alma fazendo o que a gente faz, qual é a consequência? Improdutividade, erros, retrabalho, não é verdade? Então, é realmente assim, são informações que eu não tenho prazer de compartilhar com vocês. Mas, ao mesmo tempo, elas nos fazem ter que admitir que nós estamos cansados e nós estamos doentes. Né? Então, é triste pensar nisso. Só que aí, eu não sei, o pessoal de RH sabe disso. Desde ontem, o que aconteceu ontem no nosso país? Todo mundo sabe? Vocês acompanharam as manchetes? Né? Algo que já vinha sendo falado há bastante tempo, mas a partir de ontem está valendo de verdade. Que é o quê? A NR1, ela já existe há bastante tempo, tá? Só que agora existem novidades na NR1. E isso é responsabilidade, isso é interesse de quem? Do RH? É do RH, mas é só do RH? Não. E eu ouso dizer que isso aí é de interesse de todos nós. Nós teremos que entender, e eu não estou aqui para culpar empresas, para culpar líderes, não. É uma questão de transformação da humanidade. Porque se a gente parar para pensar, no passado existia escravidão. No passado não existiam leis que apoiavam a carga horária de trabalho. Né? Vamos pegar um outro exemplo que não tem a ver com trabalho, mas que também fala um pouco de novidade. Vocês sabiam que antigamente a gente podia fumar dentro de um restaurante? Vocês sabiam que antigamente não era necessário usar cinto de segurança? Então tem um monte de coisa que acontece e que acaba se tornando novidade, mas que, num primeiro momento, pode chocar as pessoas. Tá? Mas o que a NR1 vem nos atualizar? Vem chamar a nossa atenção, vem trazer a nossa preocupação. É a questão da saúde mental. E é por isso que eu digo para vocês que saúde mental hoje é oportunidade. Ela é necessária, mas ela automaticamente se torna uma oportunidade a ser explorada. E eu não estou falando no mau sentido, não é para a gente ganhar dinheiro, não é nesse sentido. Mas sim que quanto mais pessoas, quanto mais organizações nós tivermos envolvidas na questão da busca por saúde mental no nosso país, mais todo mundo vai ganhar. Vocês já imaginaram, RH, se fosse só através de vocês? Essa missão é difícil. Agora, se a gente conseguir sensibilizar mais e mais pessoas sobre o que é necessário fazer, quais são as responsabilidades de cada indivíduo e também das empresas, das organizações, a gente vai ter um resultado muito mais rápido. Vocês concordam comigo? E aí, eu quero trazer para vocês 2 histórias reais. Vocês gostam de histórias? É porque quando a gente fala de história, é mais fácil a gente estar lembrando o porquê da importância de se parar para pensar um pouco em saúde mental. Eu vou contar um pouco para vocês sobre a história da Maria. É um nome fictício, mas essa pessoa existe. E a Maria tem 25 anos, ela mora lá em Santa Catarina. Ela fazia parte do time de uma empresa cliente nossa. E o que aconteceu? Ano passado foi um ano bem intenso para a Maria. Ela tem 25 anos, tá? E ela tem um perfil de profissional. Sabe aquele perfil que toda empresa quer? Pessoa comprometida. Ela começou como menor aprendiz na empresa. Ela foi galgando o seu lugar, ela foi conquistando o seu espaço. Ela foi realmente mostrando que ela era uma pessoa de valor. E aí, ano passado, era o ano do casamento dela. Então, a vida dela estava um pouquinho agitada, além do normal.
ela é da área comercial. Então, ela participava de muitos eventos, de muitas feiras, viajava muito pela empresa. E aí, quando chegou um mês antes do casamento dela, ela chegou para a chefe dela, para a líder dela, e disse assim, olha, eu estou cansada. Eu acho que eu vou pedir desligamento. E aí, a chefe dela disse assim, não, Maria, você não tem que fazer isso, você está cansada porque você vai casar. Eu vou te dar férias. E aí, a Maria tirou férias. Por quê? Porque a chefe dela achou que ela estava cansada. E talvez ela estivesse mesmo. Mas não foi aprofundado para entender o que estava realmente causando o cansaço na Maria. E aí, sabe o que aconteceu em março desse ano? A Maria estava aqui em São Paulo, numa grande feira, e ela, de uma videochamada para a sua chefe, ela pediu o desligamento. E aí, eu vou contar para vocês, não teve o que fazer. Não adiantou dar férias de novo para a Maria. A Maria não queria mais, ela estava por aqui. Ela não queria ouvir história nenhuma. Ela confessou, ela abriu o coração para a sua chefe, dizendo que ela estava passando por depressão, que ela estava esgotada e que o ambiente de trabalho dela era tóxico. E que por isso que ela não aguentava mais. Chegava domingo à noite, ela tremia. Ela tinha taquicardia, porque só de pensar em segunda-feira para o trabalho, já dava um desespero nela. E aí, onde eu quero chegar com vocês? O que faltou nessa gestão? Eu não estou aqui para culpar a chefe dela, porque talvez a chefe dela nem soubesse o que deveria ser feito numa situação dessas. Mas está claro que dar férias para a colaboradora não foi a melhor solução. Porque talvez alguma outra coisa pudesse ter sido feita de uma forma um pouco mais aprofundada e que gerasse realmente resultado, que fosse mais assertivo. Um outro tipo de ajuda que não fosse as férias. Faz sentido isso para vocês? Isso já é um sinal de onde a NR1 vai estar agindo. E aí eu quero contar também uma história pessoal para vocês. Essa foto aí, gente, sou eu, de costas, junto com meu sócio. Nós estávamos lá na nossa cidade, em Jaraguá do Sul, no Teatro da Scar. Vocês já ouviram falar no Teatro da Scar? Se não me engano, ele é o segundo maior teatro do Brasil. Ele é lindo, ele é maravilhoso, tá? E nós estávamos num evento celebrando os 15 anos da nossa empresa. Hoje ela está com 17. Mas quando a nossa empresa fez 15 anos, nós tínhamos todos os motivos para celebrar. Recorde de faturamento. Sabe assim, quando todos os contratos que a gente desejava fechar tinham sido fechados. A nossa vida pessoal estava maravilhosa também, todo mundo alcançando os seus objetivos. A gente tinha ido fazer um curso nos Estados Unidos, numa universidade americana, para se capacitar. Enfim, gente, tudo o que você podia dar, de sinônimo de felicidade, estava acontecendo. Só que internamente ninguém sabia que nós estávamos passando por um burnout, eu, Fabiana, e o meu sócio por depressão. E eu vou contar para vocês que esse é um lugar que eu não gostaria de voltar. Hoje nós estamos curados, mas precisou humildade, precisou se permitir assumir que essa doença, ela pode afetar até mesmo quem não passa por traumas, quem não passa por situações que são negativas na vida. Então, ninguém está livre disso. E aí, o que a gente faz? A gente tem que buscar a cura. E foi o que a gente fez. Se vocês quiserem saber qual foi a cura que a gente buscou, além do tratamento com médicos, vocês podem conhecer depois o nosso canal no YouTube, que foi lá que a gente retratou o que a gente fez para se curar. Tá? Mas vamos lá. O que eu quero dizer, mesmo tudo estando maravilhoso, pode acontecer o problema. Porque, gente, ninguém vai trabalhar para ficar doente. E ninguém que ama o que faz, deseja ficar doente. Mas isso pode acontecer. E aí é que vem o alerta
para a gente realmente ter consciência de desenvolver segurança psicológica nas nossas empresas, nas nossas relações, em família. Existem famílias onde não existe segurança psicológica para se falar sobre os problemas, onde as pessoas não têm coragem de dizer o que elas estão sentindo. E isso é um grande problema. Tá? E aí, quando a gente fala de treinamento, a gente precisa entender que não adianta a gente dar mais treinamento se esse treinamento for só sobrecarga. Eu conto para vocês que quando eu estava vivendo o meu momento de burnout, eu fiquei 1 ano sem ler um livro na minha vida. E eu que sou devoradora de material. Eu sou uma leitora, assim, eu vou nos eventos, viajo no aeroporto, eu sempre compro algum livro. Sempre tem livro me esperando para ser o próximo a ser lido. Então, quando você está com sobrecarga, não adianta treinar uma pessoa que está esgotada. Então, a gente tem que entender qual é o tipo de treinamento que essa pessoa de verdade está precisando. E aí vem o papel de olhar, não é, para o que realmente será a solução desse problema, para a gente poder voltar a ter performance humana. Eu não sei se vocês sabem o que a neurociência fala sobre a nossa mente. Mas a nossa mente mente, a nossa mente é mega inteligente e, ao mesmo tempo, bobinha. Sabe por quê? Porque a nossa mente, né, ela tem algo que se chama dissonância cognitiva, que significa o quê? Resistência a receber o que é novo. Nós temos a tendência a repetir padrões, a querer continuar no mesmo por uma simples questão de segurança. Porque a gente acredita, pelo menos esse aqui eu já conheço. Eu não sei como vai ser o desconhecido. Por isso que eu não experimento, por isso que as pessoas permanecem insatisfeitas, por isso que as pessoas não têm coragem de promover grandes mudanças nas suas vidas, porque elas têm medo, elas têm receio do novo. Tá? E essa frase é maravilhosa, né? Ela diz que a nossa mente, ela prefere o inferno que é conhecido do que um paraíso que seja desconhecido. Por isso que treinar com foco em saúde mental pode se tornar um grande desafio. Talvez por isso que a saúde mental vai enfrentar grandes dificuldades. Da gente entrar na cabeça das pessoas, porque é muito difícil você dizer, ai não, fulano está doente, mas ele pode continuar a trabalhar. Porque eu digo para vocês, a Maria pediu desligamento. Ela não tinha coragem de voltar. Mas se a gente tivesse olhado para a Maria antes, ela teria entendido que se desligar da empresa, talvez só torne o processo de cura ainda pior. Tá? Então não adianta a gente ficar, às vezes, querendo fugir dos problemas. Faz sentido para vocês, gente? Né? E aí, eu não sei qual é o seu papel, mas essas 4 provocações que eu quero trazer para você, é para você levar lá para a tua área de atuação profissional, mas é para você levar também para a tua vida pessoal. Pensa o seguinte, se eu quiser ter melhores resultados na minha vida, eu vou ter que pensar nisso daqui. Em o que eu preciso fazer mais. Se eu vou fazer mais, é porque isso é uma ação que está dando certo. Então, isso aqui está dando certo na minha vida. Isso aqui está dando certo na minha atuação profissional. Eu devo continuar a fazer. Então, eu devo fazer mais. Mas o que eu posso fazer menos? Por que fazer menos? Às vezes, extinguir algo é muito difícil. Mas se eu começar a fazer menos, daqui a pouco isso vai se tornando irrelevante. Por quê? Porque outra coisa vai entrando no lugar daquilo. E o que eu preciso parar de fazer? O que eu preciso abandonar? Para criar espaço para o novo tomar lugar na minha vida. E aí vem a última, que é o que eu preciso começar a fazer. E aí esse é o mais difícil, gente, porque
quando a gente vai começar a fazer, isso envolve comportamento, isso envolve hábitos. E aí eu quero dizer para vocês que para a gente começar a fazer algo e seguir fazendo, porque isso te traz benefícios, isso vai gerar benefício no meio em que você se encontra, você vai precisar de 3 Ds. Vocês sabem quais são os 3 Ds poderosos? Não? Querem saber? 3 Ds. Isso é Fabiana que criou, tá? O primeiro D é o D da disciplina. Se eu realmente quiser ter êxito, eu não sei o que você quer da sua vida, eu não sei o que você está buscando implantar, se você quer introduzir um evento de saúde mental, ou se você quer promover algum projeto novo na tua empresa, eu não sei o que é. Mas você vai precisar de disciplina. E disciplina significa o quê? Repetição. O segundo D é a determinação. O que é determinação? É o foco com a ação. É saber, você ter visão. Onde eu quero chegar? Porque às vezes está aqui tão pertinho, você não enxerga onde você pode chegar. Mas com determinação a gente chega até distâncias que a gente duvida. E o terceiro D é você ter Deus contigo. Eu não estou aqui para pregar para ninguém. Mas quando a gente acredita em algo que é superior a nós mesmos, a gente encontra forças na hora da dificuldade. Porque a nossa vida é um eletrocardiograma. Ela vai fazer assim, ó. Não é verdade? E se você não tiver esses 3 Ds contigo, as chances de daqui a pouco parar vão ser grandes. E aí vou finalizar, vou acelerar um pouquinho, tá? Tá, Fabiana? Ok, saúde mental é o canal, saúde mental é a oportunidade. Por onde eu começo? Onde eu começo na minha empresa? Você vai precisar sensibilizar as lideranças. Porque se você não tiver apoio da liderança, vai morrer na casca. Não vai adiante. Por isso que eu gosto tanto do nosso trabalho. Porque a gente vai começar entrando na cabeça e no coração daqueles que vão promover a diferença, que vão fazer a diferença chegar até na base. Adianta lavar a escada de baixo para cima, gente? Não. Então é por isso que tem que começar pelos líderes, porque eles são os que mais têm tempo com os liderados. E sabe por que mais também, gente? Porque existe um preconceito gigante com relação aos líderes. Gente, tem líder que não merecia o título de líder. Vocês concordam comigo? Mas não é desse líder que eu estou falando. Eu estou falando do líder que é ser humano, que ele quer acertar sempre, que ele é humano, ele se preocupa com os demais, mas ele não é super-homem e não é Mulher Maravilha. Então, se esse cara, por acaso, estiver doente na sua organização, ele vai sofrer um preconceito bem grande. Porque ele vai ter dificuldade de assumir que está doente, tá? E ele vai precisar de muito apoio para transformar isso, que é uma fragilidade dele, num poder. Porque quanto mais humano um líder se torna, mais ele vai ter a capacidade de se aproximar das suas pessoas. Então, eu quero finalizar a minha fala dizendo que bem-estar não é benefício. Bem-estar é estratégia. E bem-estar é oportunidade para se promover eventos de bem-estar, para se promover ações, projetos, em que a gente possa realmente deixar esse mundo um lugar melhor. E aí tem uma passagem que eu não lembro de quem que falou essa frase, mas que ele diz assim, que no passado, os trabalhos, eles precisavam de força braçal. No presente, a gente precisa do nosso raciocínio, precisa das nossas mentes. Mas no futuro, nós vamos precisar de corações.
Pensem nisso, tá bom? Muito obrigada. E se vocês quiserem nos seguir, tem um Instagram. Existe o LinkedIn, Fabiana Cor. Eu não sou muito atuante no LinkedIn, mas eu respondo, eu entro de vez em quando. Mas onde nós mais estamos é no Fique Bem Mentoria. E o Fique Bem pelo Mundo é o nosso projeto de sabático que nós vivemos no ano passado e que a gente conta para vocês como foi a nossa cura.